Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de fevereiro de 2025. Drones da Ucrânia atacaram base aérea da Rússia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, caprichem no like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. E conto com vocês principalmente que aqui as fake news são proibidas. E aqui somente a verdade. Inscreva-se no meu canal. Obrigado. Bom, os drones ucranianos atacaram uma base aérea da Rússia. E as fontes ucranianas, inclusive russas, confirmam. Que eu digo fontes, né? Não necessariamente o governo russo, que acabou confirmando. Mas o que eles confirmam? Que uma onda de drones, né? Alguns chamaram, né? Alguns blogueiros russos que confirmaram isso, chamaram de aviões robôs. Né? Achei interessante isso e, de fato, acredito que já são e caminhamos para a robotização numa guerra e que cada vez mais caminhará para isso por causa do uso da inteligência artificial. Né? Mas também, antes desse ataque, dados de rastreamento de voo, né, apontam para uma operação de reconhecimento da Força Aérea dos Estados Unidos da América antes dos drones atingirem o seu alvo. Então há uma desconfiança da Rússia, que acusa os Estados Unidos da América de terem espionado com o seu avião a região, o local onde estava essa base aérea e passado as coordenadas para os ucranianos. Então vamos ver como é que é isso. Segundo blogueiros russos agora, aviões robóticos ucranianos romperam as defesas aéreas e atingiram um importante campo de aviação militar na Rússia continental na manhã desta quinta-feira, após um aumento notável na atividade de aeronaves militares americanas sobre o oeste do Mar Negro, horas antes do ataque. Isso significa próximo ao espaço aéreo da Península da Crimeia, naquela região, e um pouco mais adiante, mas era espaço aéreo internacional. Essas naves que monitoram o espaço aéreo e monitoram o inimigo estavam no espaço aéreo internacional. Então não há nenhum problema quanto a isso, né? Mas eles estavam reclamando. E ele atingiu a base aérea chamada Primorsko-Akhtarsk, né, na região de Krasnodar. E ela fica no sudoeste da Rússia. A instalação é usada principalmente para base de aviação, armazenamento e preparação e lançamento de drones kamikaze e de observação russos, ou seja, drones de reconhecimento da Rússia, contra alvos ucranianos e dentro da própria Ucrânia, e dá suporte à aviação militar russa, operando sobre as regiões de Zaporizhia e Kherson, no sul da Ucrânia. E então esse foi o objetivo, que a Ucrânia atacou essa base aérea justamente para neutralizar todo esse trabalho, essa logística militar bélica do Estado russo, e atingiu com sucesso, né? A Ucrânia também, imagens e áudios que foram gravados pelos militares ucranianos e também da Rússia, né, principalmente de blogueiros da Rússia que tiveram acesso a isso, eu não sei quem gravou para eles, devem ter pego de blogueiros ucranianos, né, mostrou esses drones que eu chamo, eles estão chamando de aeronaves robôs, voando baixo, como voam esses drones que vão mesmo a longa distância, e sirenes de ataques aéreos da base aérea, mas que não conseguiram, a defesa aérea russa não conseguiu interceptar, acredito porque eles vinham muito baixo e foram identificados muito em cima do alvo, né? E na realidade, os russos dizem que sobre o Mar Negro eles abateram 13 drones sobre o Mar de Azov, sobre o Mar Negro eles não falam, né? E outros 6 sobre terra firme, em que daí aí 19 drones, mas o campo de aviação incendiou os alvos deles. Os primeiros relatos do ataque chegaram por volta das 21 horas de quarta-feira, quando isso ocorreu. A geolocalização publicada pela plataforma de informações militares ucranianas chamada Real Naviinak
Real não é real, né? É real. E vina é guerra, ou seja, a guerra real é uma plataforma de informações militares, mostrou algumas detonações dentro da base aérea, né? E também nos prédios e ao redor dos prédios, né? Isso que são locais de apoio adjacentes a essa base aérea. O 14º Regimento Separado de Drones da Ucrânia, que é uma unidade de operações especiais do exército ucraniano, que conduziu a maioria dos ataques de drone de longo alcance nessa região. Ele assumiu o crédito pelo ataque aéreo e também esse 14º Regimento de Drones, ele é responsável pela maioria dos ataques de drone com sucesso dentro da Rússia, né? Então, vemos que é mais um ataque vitorioso para a Ucrânia e derrota para a Rússia, que perdeu um importante ativo bélico para os seus ataques contra a Ucrânia. A agência de notícias russa independente, chamada Astra, relatou que equipes antiaéreas no campo de aviação atacaram os alvos. Ela só não disse se tiveram sucesso ou não, mas pelos resultados eles não tiveram sucesso. Talvez tenham abatido algum drone, eu não quero dizer, mas não abateram aqueles 19 que estavam se dirigindo para a área, né? Sem dúvida, eles continuam insistindo, a Rússia, né? Identificou um aumento notável na atividade de aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos da América e da Marinha dos Estados Unidos no espaço aéreo acima do Mar Negro, nos dias e horas, inclusive, anteriores ao ataque, ou seja, aos Estados Unidos da América, que dá esse serviço de inteligência para a Ucrânia, né? E eles disseram, inclusive, disseram por onde os voos eles acompanham, né? Voaram, que foi para o sudeste da Romênia, permaneceu no espaço aéreo por quase 3 horas e depois eles se retiraram, né? Cerca de 1 hora antes dos drones ucranianos, eles estavam lá novamente. E quando os drones que atingiram o campo de aviação de Primorsko-Akhtarsk, que eu já disse para vocês anteriormente o nome, os drones daí se retiraram, esses aviões de vigilância americanos. Nos últimos meses, a Força Aérea dos Estados Unidos, ela também voou com drones de vigilância global, chamados Oak são falcões, né? Oak de Signonella, para o espaço aéreo do Mar Negro, às vezes passando inclusive pela península da Crimeia. São drones que viajam são muito grandes, como uma aeronave, né? Eles viajam a mais de 10 mil metros, 20 mil metros acima do nível do mar, então é difícil do mar, não da terra, 10 mil metros, 20 mil metros de altitude, né? E eles têm voado, inclusive, sobre a península da Crimeia, ocupada pela Rússia. Vendo instalações militares nas regiões de Krasnodar e Kuban, eles também têm andado nessa região. E aviões de reconhecimento naval Poseidon também. Então, os russos estão aproveitando para atacar, para criticar isso, né? E isso é um indicativo de que, de fato, os Estados Unidos da América ainda continuam apoiando com esse serviço a Ucrânia e diretamente sobre essas bases, sobre esses ataques. Acredito que não só ali na península, próxima à península da Crimeia, Krasnodar não é tão longe assim da Ucrânia, e então eles devem continuar apoiando. E houve também uma interferência de tentativa de comunicações feita pela Rússia em transmissores terrestres na Crimeia com potência suficiente para embaralhar assinaturas de localização de aeronaves na região, inclusive por centenas de quilômetros, possivelmente em uma tentativa de impedir coleta de dados pela aeronave de vigilância de guerra eletrônica americana. Mas tentativa, eles não conseguiram impedir essa coleta de dados, segundo as informações dos próprios Estados Unidos da América, que disseram, né? A Rússia acusou repetidamente os Estados Unidos e a OTAN, que estão lá com aeronaves para coletar dados e passar para a Ucrânia, né? E que ele compartilha para a Ucrânia. E os Estados Unidos responderam, inclusive, isso a ele, disseram, sim, nós coletamos dados, de fato, porque os russos também coletam, né? Então eles não disseram que eles colocam, nós coletamos e os dados são compartilhados com Kiev. Essa foi a resposta, mas não ofereceram detalhes. É mais uma vitória para a Ucrânia e mais um problema para a Rússia, que na realidade
ela não tem miragens, avião miragem, mas vê miragens no ar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.